Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, 9 de junho de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Uma quinta-feira de terror na cidade. Só na manhã de ontem a polícia registrou 3 mortes violentas. 2 vítimas foram esquartejadas e a terceira teve o corpo queimado. A polícia acredita que essa pessoa teria sido morta aqui fora e depois levada até dentro do veículo para então ser queimada. À tarde, o corpo de um bebê de aproximadamente 2 meses foi encontrado boiando no Igarapé do Franco, no São Jorge. Na terceira reportagem da série sobre educação, nós vamos mostrar os gargalos no ensino fundamental e como o MEC pretende vencer esses desafios. Esse aluno que está estudando do 5º ano, ele não se adapta a essa nova realidade. E se você não tiver um olhar diferenciado, ele não tem prazer de vir à escola. No roteiro do dia, um passeio por exposições espalhadas pela cidade. Além de a gente tirar foto sim no chão, pode parecer que é de verdade, porque é meio interessante mesmo, é muito legal. A gente traz ainda a preparação de Nacional e Manaus para o jogo que vai definir o campeão amazonense de futebol 2017. O Leão da Vila entra em campo nesse sábado em busca do 44º título do Campeonato Amazonense. E a promessa é de um Nacional ofensivo na Arena da Amazônia. E na primeira final da história do time, basta o empate para o Gavião do Norte levantar a taça do Barezão pela primeira vez. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E um homem foi preso na manhã de ontem depois de confessar ter esquartejado e escondido o corpo de uma mulher na geladeira da própria casa. O crime aconteceu no bairro da Betânia. O suspeito chegou a mostrar o corpo para a mãe, que imediatamente acionou a polícia. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira, por volta de 1 da manhã, aqui na rua Diagonal, nesse local onde há várias kitnets. Segundo informações da Polícia Militar e da própria Polícia Civil, Firmo Soares Sampaio, de 33 anos, morava aqui. Ele trabalhava como auxiliar técnico de uma empresa automotiva e nunca teve passagem pela polícia. Confessou o crime de ter matado, esquartejado e escondido o corpo de uma mulher dentro da geladeira da própria casa. Ele conta 2 versões para a polícia. A primeira versão, contada à Polícia Militar, é que ele estava com essa moça, que nunca havia conhecido, não sabia o nome, e ela era garota de programa. Eles estavam bebendo juntos e depois vieram para cá, para o apartamento dele. Dentro do apartamento, ele alegou que ela tentou assaltá-lo com um canivete. Eles brigaram, tiveram uma luta corporal. E de lá ela bateu a cabeça. E desacordada, ele pensou que estava morta. Desesperado, não sabendo o que fazer, acabou fazendo o pior. Cortou ela com o próprio canivete, escondeu o corpo, embalou em sacos plásticos e colocou dentro da geladeira. A cabeça, ele colocou num saco e despejou bem ali, na lixeira. O outro depoimento que ele também contou à Polícia Civil é quase o mesmo. Só que a maneira de que a moça chegou e abordou ele foi diferente. Ele disse que a moça chegou por essa rua, bateu aqui e nessa hora ele estava lá em cima. Ouviu a batida da porta, viu que era essa senhora. Ela pediu um copo de água, segundo ele. Quando ela pediu o copo d'água, ele deixou a porta aberta, segundo o depoimento, e subiu. A moça foi atrás. Quando ela estava ali em cima, os dois começaram a brigar, teve uma luta corporal e ela acabou caindo da escada e batendo a cabeça aqui. O que mais assustou os moradores aqui do bairro da Betânia é que durante toda essa situação, ele ficou desesperado e chamou a mãe dele, uma senhora
de 64 anos. A mãe foi até o apartamento e quando viu toda aquela situação, ficou desesperada também. Foi então que ela foi até o 1º Distrito Integrado de Polícia e denunciou o próprio filho. A PM foi acionada e logo depois eles iniciaram uma busca depois que a mãe deu as características do firmo. O autor não estava no momento, quando a Polícia Militar chegou, mas constatou na residência, na geladeira, que havia um corpo esquartejado. A mãe havia passado as características físicas e a roupa que ele estava trajando. Então, a Polícia Militar, fazendo busca nas proximidades, encontrou o autor já no Morro da Liberdade. Apesar de ter confessado que jogou a cabeça da vítima na lata de lixo em frente à casa, a cabeça não foi encontrada. Segundo os moradores, a coleta seletiva passa por aqui praticamente todos os dias pela madrugada. Provavelmente ela foi levada junto com o lixo convencional. A Polícia Civil também suspeita de que ele tenha estuprado e em seguida esquartejado a vítima, mas isso apenas a perícia da Polícia Civil deve constatar. Ele é usuário de drogas e também de bebida alcoólica. Agora, o que acontece com ele? Ele foi flagranteado por homicídio e por ocultação de cadáver. Ele será encaminhado à audiência de custódia. E o corpo de um homem foi encontrado esquartejado dentro de uma mala no Distrito Industrial. O caso foi denunciado pela própria comunidade. A mala foi deixada aqui na beira da calçada, na rua Palmeiras do Miriti, que fica no bairro Distrito Industrial. Logo depois disso, alguns moradores que passavam aqui pela área encontraram a mala e desconfiaram, porque ela parecia muito nova. Eles abriram e encontraram o corpo de um homem. Ia passando eu e meu marido, aí nós encontramos a mala. Aí a gente foi, meu marido tentou abrir um pouco ela, ainda disse para ele não abrir, que a gente já sentia que era alguém, né? Aí quando ele abriu, a gente viu logo o pé do homem, aí nós começamos a gritar, veio os homens que trabalham aqui numa firma aqui na frente, terminaram de abrir a mala e aí a gente viu que era um homem, né? Com esse, já são pelo menos 5 corpos encontrados aqui em Manaus sem cabeça, só da semana passada para cá. Um deles não tem nada a ver com a morte do soldado Portilho, mas os outros 3, a suspeita é de que seja do trem-bala, um dos suspeitos que está realmente foragido. A irmã do trem-bala foi identificada pela família, Foi uma cabeça encontrada no Rio Preto da Eva e o terceiro corpo continua sem identificação. Depois que o corpo foi retirado da mala, a polícia verificou que a vítima era um deficiente físico e descartou a hipótese de que o crime tivesse alguma coisa a ver com a morte do soldado Portilho. Inicialmente não, porque ele não é nenhum dos envolvidos, bem como entramos em contato com o DRCO e PM2, também não é uma pessoa ali que inicialmente estivesse ali na área de invasão. E isso vem até ao encontro do que eu já estava afirmando anteriormente, que essas execuções, principalmente ocorrendo dessa maneira de esquartejamento, são típicas do crime organizado. Como é mais um caso que vem ocorrendo agora nesses dias, de maneira sistemática, e que não teve relação nenhuma com a situação do soldado Portilho. Então, estamos trabalhando inicialmente com essa linha de que trata-se de execuções realizadas pelo crime organizado. E ontem um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira. Segundo a polícia, o crime tem características de execução e pode ter ligação com o crime organizado. Vamos ver. Nossa equipe de reportagem foi a primeira a chegar aqui no local e olha, esse é o estado que ficou o veículo completamente queimado. Aqui a gente consegue ver a placa do carro, uma placa que ainda vai ser averiguada, conferida pela polícia. De acordo com informações das pessoas que moram, que passam aqui por essa região, por volta de 1h da manhã, este carro, a Montana, foi vista passando aqui pelo ramal. Logo depois, 3 disparos foram ouvidos e, na sequência, uma grande explosão, provavelmente o momento em que o carro foi queimado. A Polícia Civil já esteve aqui com a perícia e todo o trabalho já foi feito. A polícia acredita que provavelmente a pessoa que ainda não é possível identificar se é homem, mulher, por conta do corpo que ficou completamente carbonizado, a polícia acredita que essa pessoa teria sido morta aqui fora e depois levada até dentro do veículo para então ser queimada. Já temos uma provável dinâmica dos fatos, como eles se deram. Observamos manchas de sangue na beira da estrada, então possivelmente ele tenha sido executado fora do carro. Encontramos inclusive uma cápsula, na verdade um estojo deflagrado.
de calibre 380. Outros materiais também foram encontrados aqui do lado de fora do veículo. Mais ou menos aqui, nessa parte, a perícia conseguiu achar um isqueiro, também uma lanterna foi achada aqui e tudo vai ser avaliado pela polícia e poderá então fazer parte da investigação para sim poder desvendar esse caso. O fato é que o delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Dr. Juan Valério, esteve aqui no local e nos disse que esse crime tem características claras de execução, o que pode ter relação, inclusive, com o crime organizado e a mudança nas lideranças de facções criminosas. Essas execuções de série que estão ocorrendo vão em encontro, houve uma aparente sincronia com uma mensagem que conseguimos interceptar, de que haveria uma mudança na liderança à frente de uma facção que atua em nosso estado. E, como sabemos, né, toda mudança na liderança acabam ocorrendo execuções, como as que estamos vendo, então há uma provável ligação entre isso, né, até porque a nova liderança sempre ela procura, né, demonstrar força, bem como causar temor entre seus próprios seguidores, bem como os seus adversários também, né. E na tarde de ontem, moradores do São Jorge encontraram o corpo de um bebê boiando em Igarapé, no bairro. O repórter Emanuel Cardoso foi até o local. Confira. Nós estamos aqui no bairro São Jorge, numa área que fica por trás da feira coberta. O corpo de uma criança foi encontrado aqui nessa área. A partir deste ponto está interditado, a gente não pode passar, a imprensa e as pessoas também não podem passar. O corpo foi encontrado pelo Adriano e por um amigo dele que estavam trabalhando nessa área, isso por volta de 1h30 da tarde. Como é que foi que vocês perceberam que se tratava do corpo de uma criança? Nós estávamos trabalhando, juntando madeira, né? Nossa profissão é essa. Aí quando nós avistemos um boneco, tipo um boneco vinha descendo no meio do lixo, aí a gente se aproximou, eu falei pro meu colega, e meu colega pegou, olhou, ele ia até bater assim para saber realmente se era um boneco ou era uma criança. Quando a gente olhamos, era realmente uma criança, eu conheci pela barriguinha, e aí eu gritei para minha mãe aqui, disse, mamãe, olha aqui tem uma criança recém-nascida aqui que acabamos de achar. Aí ela pegou e disse, reboca aqui para cá, para essa margem aqui onde nós moramos. Aí nós trouxemos ele para cá. Saímos para cá, chegamos aqui, aí os pessoal daqui acionaram a polícia. Aí fiquemos esperando, né, o corpo chegar aí. Agora, para vocês que moram nessa área, Adriano, vocês perceberam alguém procurando uma criança ou alguém que tenha perdido um filho, alguma coisa assim? Tem alguma notícia desse tipo? Não, nesse momento, até agora. Essa criança eu acho que está com uns 3, acho 4 dias por aí, mas até agora não sabemos de nada que sumiu alguma criança, porque quando a gente sabe, as pessoas daqui chegam, cada casa se informam com as outras, mas ninguém alarmou nada. Tá? É uma situação grave, é uma situação que assusta, principalmente as pessoas que moram nessa área, uma área que está alagada. Essas pontes, inclusive, por onde nós estamos, são pontes recentes, construídas recentemente, justamente porque o nível da água está subindo, e aí a gente aguarda a perícia, aguarda as autoridades começarem a trabalhar para, de repente, a gente ter mais alguma informação sobre esse caso. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: barbárie nas ruas, 2 casos de esquartejamento, um corpo carbonizado dentro de um carro e um bebê encontrado morto em Igarapé marcaram as últimas horas de violência em Manaus. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E na noite de ontem, a Polícia Federal apreendeu um carregamento de drogas após troca de tiros no Porto do Santo Agostinho. Quem tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Quantos quilos foram apreendidos nessa operação? Conta pra gente. Oi, Adriane, bom dia para você, boa sexta para todos que assistem a gente. Então, as informações ainda são muito preliminares, isso porque a apreensão da polícia foi ontem, por volta das 8 horas da noite. Existe umas informações aí
que não se sabe se foi Polícia Civil ou Polícia Federal que realizou essa apreensão. Isso porque o Departamento de Repressão a Narcóticos, que é o DRCO, que realizou a apreensão no porto do Santo Agostinho. Só que o que aconteceu foi o seguinte: houve uma troca de tiros. Pessoas, de acordo aí com a polícia, alguns fuzileiros, pessoas que estavam com fuzis mesmo, começaram a atirar contra os policiais civis que estavam com esse carregamento. Um policial civil acabou ficando ferido, foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas passa bem. Agora, outra versão que é também contada é de que não foram bandidos que trocaram tiros com a Polícia Civil, e sim a Polícia Federal, que também estava em Campana para poder realizar a apreensão dessa droga. Ou seja, os próprios policiais se confrontaram, né? Não houve aí uma informação, não houve uma comunicação, e também a Polícia Federal estava atrás dessa droga, porque como quase 1 tonelada de drogas é muita droga, então eles já estavam fazendo essa investigação. Acabou que a Polícia Civil já tinha feito essa apreensão lá no porto e teve aí esse confronto entre os policiais. Essa é a versão contada também pela polícia. Tem uma outra versão que foram os próprios traficantes que fizeram aí essa troca de tiros e acabou ocasionando o ferimento do policial civil, que também já se encontra bem. A droga, vocês estão vendo aí, ela estava escondida em sacos e foi colocada no carro da Polícia Civil e levada para a Delegacia Geral. A assessoria da Polícia Civil ainda não informou se haverá coletiva, já que ninguém foi preso, apenas a droga foi apreendida. Mas mais informações completas você acompanha durante a nossa programação. Caso houver coletiva, você acompanha também durante os nossos programas Alô Amazonas, Cidade Alerta e também a Crítica na TV. Só para lembrar, só para frisar, só esse ano a Polícia Civil já apreendeu mais de 10 toneladas de drogas de janeiro a abril. Então é mais um esforço, né? Mais um trabalho bem sucedido da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas. Agora, se essa informação realmente desse confronto entre policiais federais e os policiais civis, né, tiver confirmado, aí tem que ver aí uma situação, conversar para saber como é que foi essa falta de comunicação dessas duas investigações entre Polícia Federal e Polícia Civil. Volto com vocês no estúdio. Danilo, eu não entendi muito bem esse confronto entre as polícias. A Polícia Civil teria chegado primeiro no local, apreendido essa droga, depois a Polícia Federal chegou, eles não estavam identificados. O que se sabe, de fato, desse confronto? Porque foi a Polícia Federal que acabou registrando a apreensão dessa droga, né? Pois é, a Polícia Civil, que é o DRCO, que estava nessa embarcação, numa lancha, e foi em busca da droga. Conseguiram apreender essa droga. Quando chegaram no porto, houve toda essa troca de tiros. Homens com fuzis, é a informação que a gente tem. Existem duas versões, de que foram traficantes que trocaram tiros com a polícia e policiais federais, né, ou policiais federais. Então, quando os policiais civis chegaram no porto, teve essa troca de tiros. As informações que a gente tem é que os policiais federais estavam em Campana e que quando viram a lancha da Polícia Civil, que de acordo com alguns agentes que conversaram com a gente, estava caracterizada, era uma lancha caracterizada da Polícia Civil, quando chegaram no porto, houve essa troca de tiros entre os policiais federais. E aí sim, quando eles chegaram, o policial civil ficou ferido, em seguida levado para o hospital. Depois que eles viram lá que era a polícia, eles lá se acertaram, levaram aí toda essa droga para a Delegacia Geral. A Polícia Federal, registrando esse caso, poderia ser realmente como se fosse uma investigação da Polícia Federal. Mas quem realizou a apreensão mesmo foi a Polícia Civil, isso porque os representantes, até mesmo o diretor do Departamento de Repressão a Narcóticos, Orlando Amaral, estava no local quando a droga foi apreendida. Então, hoje pela manhã, essa apreensão deve ser feita, a coletiva deve ser feita através da assessoria da Polícia Civil. Se a Polícia Federal também registrou essa ocorrência, é preciso ver realmente as informações, se as informações batem, se é a droga realmente que foi apreendida é a mesma droga da Polícia Civil ou não, se é uma outra droga. Mas houve sim aí um confronto, uma troca de tiros entre homens e a Polícia Civil.
não se sabe se foi policiais federais ou se foram traficantes. O que se sabe mesmo é que um policial civil acabou ficando ferido, sendo levado para o hospital. Mas as informações mais completas a gente confere na programação da TV A Crítica. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E o espaço do Manhã no Ar está aberto tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. São 6h19. A gente vai trazer agora imagens do trânsito. Aí uma situação que aconteceu durante a madrugada lá na Avenida Desembargador João Machado, mais conhecida como Estrada dos Franceses. Durante a madrugada, um veículo capotou nessa área. E a gente já percebe ali um carro de reboque, né? O veículo é esse preto, né? É esse preto que já foi desvirado. Logo cedo, a informação que a gente recebeu é que um carro do Corpo de Bombeiros esteve ao local. E pelo que a gente percebe aqui, se o Alex Gomes puder aproximar, o carro está bastante avariado, né? Com a frente e também parte do teto ali abaixadas. E tudo indica tratar-se de um carro de luxo, né? Ou é um Siena, enfim, é um Corolla. Bom, é um carro que imprime ali uma certa velocidade, né? É um carro que corre, que corre bem, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu nessa situação. Aí é no sentido Campos Elíseos, né? É um sentido em que não há tanto congestionamento, não é tão complicado, né? Então a gente já vai orientando aqui o condutor que tome cuidado, né, no momento em que estiver entrando aí lá na Avenida Desembargador João Machado, mais conhecida como Estrada dos Franceses. É logo ali na entrada, né, para quem está saindo ali da Mário Ipiranga Monteiro, próximo da rodoviária, né? Então, atenção, condutor que estiver seguindo aí para Desembargador João Machado, um veículo que capotou durante a madrugada ainda continua na pista, né? Ainda tem ali já tem ali um carro, né, para rebocar esse veículo, né? E aí eu peço já que o Alex Gomes suba um pouco mais aí o nosso drone para que a gente possa ter uma visão aí da extensão da Desembargador João Machado para a gente ver como é que está o trânsito neste momento na Avenida Desembargador João Machado. O trânsito é tranquilo ali, né? E também sem maiores dificuldades ali naquelas elevações, né, ali já chegando na Mário Ipiranga Monteiro, né, para quem está saindo ali da Avenida Torquato Tapajós, sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. São 6h21. Ali do lado direito, mais ali em cima, tem a Avenida Constantino Neri, né, e sem maiores dificuldades o trânsito neste momento. E agora a gente volta a falar dos casos de polícia, porque na Zona Leste a polícia prendeu uma quadrilha envolvida em um esquema criminoso de roubo e receptação de celulares. Vários aparelhos celulares foram recuperados. Esse vídeo que foi divulgado pela Polícia Civil mostra o momento em que a quadrilha está saindo de uma loja que fica aqui na zona leste da cidade. Essa quadrilha é formada por 6 pessoas que fazem as ações e que nesse dia, por exemplo, fugiram em 3 motos com placas frias e 2 receptadores que são donos de loja. 3 dessas pessoas foram presas. Foi o Carlos Alberto Lago, o Jonathan Maclay Santos e o Kedson da Costa Bastos. O casal, que tinha uma loja e que era quem recebia esses produtos roubados, são a Gabriele Thalita Lopes e o Marcelo Benecon da Cunha. Esses 5 foram presos, ainda tem 3 foragidos, mas a polícia conseguiu localizar todos esses produtos aqui junto com a quadrilha. Alguns nas mãos principalmente dos receptadores. O doutor Pablo Giovanni, né, o delegado titular aqui da Seccional Leste. Doutor Pablo, a gente observa aqui que eles não vendiam necessariamente os celulares diretamente para o público, né? Nem sempre eles faziam isso. Exatamente, eles tinham uma forma de trabalho, tanto ali na loja localizada no Mutirão, como também eles tinham uma venda também pelo site de vendas na internet. Comercializavam. Agora, o fato que nos chama a atenção foi porque empresários desse estilo, desse perfil, são os empresários que fomentam e que alimentam os roubos. Mas foi iniciada uma investigação, essa loja foi assaltada, esse grupo aqui na Zona Leste foi assaltado em torno de 5 vezes durante esse ano, um fato que nos chamou a atenção. E nesse roubo do dia 16, foi iniciada uma investigação, juntamente com o apoio de todas as delegacias da Zona Leste. Quero agradecer também à Polícia Militar de Tapauá,
e também a CEAOP. Essa equipe nos ajudou para que conseguimos chegar a esse resultado, a recuperação aí de quase 20 aparelhos novos, já devidamente restituídos ao grupo, e as pessoas identificadas, as outras 3 que estão faltando, nós acreditamos que com a imagem irá chegar até o nosso apoio. Os telefones que estão, vou deixar até o meu telefone, justamente para que as pessoas liguem caso tenha informação do Alex, da Thalia e do Miguel, que é o 9962-2638. Pode ligar e falar diretamente comigo. O senhor falou em furto de celular, que é uma coisa muito comum aqui na cidade. A gente vê aqui que eles desmontavam, às vezes, para pegar só as peças, né? E tem também os assaltos que acontecem nas escolas, né? Vocês conseguiram encontrar um produto aqui, né, delegado? Exatamente. Esse tablet aqui, que está nas imagens, nos chamou a atenção que estava juntamente com os aparelhos roubados, e a gente verifica que tratasse de um aparelho que é do Estado, que é do governo do Estado. E eles são aqueles tablets que são entregues pelo Estado, normalmente para um professor, e nos chamou a atenção de ter um aparelho roubado. Provavelmente trata-se de um aparelho de furto, e nós iremos encaminhar a SEDUC para que ela encontre o professor responsável. O que acontece com esses 5 agora, com essa quadrilha? O Matiello e a Thalita já foi indiciado e agora serão recolhidos à cadeia em virtude de um mandado que foi expedido pela 11ª pelo delito de receptação qualificada. Já o Carlos Alberto, o Kedson e o Jonathan irão responder pelo roubo majorado, além da associação criminosa que está previsto no Código Penal brasileiro. E um homem armado invadiu uma clínica no bairro Cidade de Deus à procura de um policial militar. Ele buscava um acerto de contas. Vamos acompanhar. Os momentos de pânico e terror para os pacientes e funcionários aqui da clínica localizada na rua Camapuã começou por volta das 11 horas, quando o criminoso entrou armado com uma pistola. Mas ele não queria assaltar. Assim que entrou na clínica, na recepção, ele foi logo dizendo o que queria. Começou a gritar, chamando o nome de um policial militar, e começou a perguntar se a pessoa estava ali. Como ninguém respondeu, o criminoso resolveu procurar nos consultórios. Ele entrou na primeira sala, não encontrou quem estava procurando. Então ele entrou na segunda, também não encontrou e não desistiu, não parou por aí. Quando chegou na terceira sala, ele encontrou um paciente bem parecido com um PM, descontrolado. O suspeito colocou a pistola na cabeça do homem, que entrou em pânico e perguntou: "Você está armado?" O paciente, logicamente, diz: não estou armado, não sou policial, eu não sou quem você está procurando. O bandido então se convenceu daquilo. Retornou até a recepção e disse: "O objetivo da minha vinda aqui na clínica não é assaltar vocês. Eu vou tomar agora todos os celulares, porque eu não quero que vocês liguem para a polícia. E também, como eu não encontrei quem estava procurando, eu vou ter que sair daqui com alguma coisa." E assim ele fez. Começou a recolher os pertences e os celulares das vítimas e dos funcionários. Mas antes de sair, ele deixou um recado. Ele disse: "O meu nome é Cid. Eu vim aqui para matar o PM que trabalha nesta clínica como segurança. Eu vou assassinar este PM porque ele matou meu amigo. Eu vou cumprir a promessa. Eu vou voltar, eu vou encontrar esse PM e tirar a vida dele." Em seguida, o suspeito fugiu naquela direção. As câmeras de segurança da clínica mostram um suspeito com a arma em punho na recepção. O caso foi registrado no 13º DIP. A Polícia Civil já está em campo na busca ao suspeito. Nós estamos aí mostrando essa imagem para que a pessoa que conheça esse rapaz, que aparece na imagem, possa nos procurar aqui no 13º DIP, ou ligar para o 181 ou ainda para o 99273-6161, que nós estaremos
guardando em sigilo a identidade da pessoa que nos ajudar nesse sentido, para que a gente possa coibir esse crime cometido por essa pessoa. E um caso triste, o Conselho Tutelar na Zona Oeste de Manaus recebeu uma denúncia de que o próprio pai estaria agredindo constantemente o filho de 11 anos. A repórter Maiara Rocha conversou com um conselheiro tutelar que está acompanhando o caso. A denúncia chegou na última terça-feira aqui no Conselho Tutelar da Zona Oeste. Na quarta-feira, uma equipe do órgão foi até a casa dessas crianças para acompanhar a veracidade dessa denúncia e se deparou com uma triste realidade. A criança de 11 anos de idade relatou que apanhava constantemente do pai toda vez que ele bebia. Ela era agredida com terçados, martelos, pedaços também de cano de PVC, uma triste realidade. De acordo com o conselheiro tutelar que acompanha o caso, as crianças vivem hoje numa situação degradante, falta alimento, higiene nessa casa. O Nilton Matos foi quem esteve lá na casa. Essas crianças, então, continuam nessa casa ainda hoje, vivendo sob essas condições. Por quê? É assim, porque nós constatamos, claro, algumas situações, mas a gente já deu algumas informações preliminares e algumas observações para a avó, que também ajuda a cuidar juntamente com a tia. Então, nós não constatamos, claro, de início, nenhum maus-trato naquele momento. São somente informações de denúncias e, claro, confidenciadas também pelas crianças. Confidenciadas. E o papel nosso agora é, claro, comunicar esse caso à delegacia, assim como também posteriormente ao juizado. Okay. Esse é o passo agora. Essas crianças também alegam que já vivem essa situação desde dezembro do ano passado, quando a mãe resolveu sair de casa, o casal se separou, os dois filhos mais velhos, um de 13 e um de 16 anos, saíram de casa também porque, segundo eles, não aguentavam mais apanhar. Essa mãe já foi localizada, o que ela tem a dizer? Vocês também vão ouvi-la? Sim, nós já localizamos a mãe, ela já esteve conosco aqui e na segunda-feira eles serão ouvidos, né? E o nosso intuito, a princípio, é que essa mãe pudesse ficar com essas crianças. Mas já inicialmente ela já nos relatou que ela não tem a mínima condição, por não ter condições financeiras e por não ter uma moradia adequada. Então a gente está pensando, claro, nos parentes mais próximos, que são os avós que moram praticamente na mesma casa. A gente vai conversar com eles para que essas crianças fiquem ao cuidado da avó e da tia. Esse caso deve ser solucionado quando, já que essas crianças continuam nessa casa? Não, ainda essa semana cheguei a essa conclusão de retirar essas crianças para ficar com a avó. E aí, a partir daí, sim, o juizado, né, uma vez comunicado, ele tem esse poder de tirar ou não, de retirar essas crianças do convívio do pai ou permanecer com eles. Mas, infelizmente, não necessariamente somos nós. A gente comunica e sugere o afastamento do poder familiar. Precisa ser feito o quanto antes, né? Porque aí a gente tem uma situação de dependência emocional da criança em relação ao pai, também de submissão a ele, de respeito, de medo, de temor. Tem também a questão de dependência financeira, porque uma criança de 11 anos não tem como simplesmente sair de casa e seguir a vida porque precisa desse apoio familiar. E muitas vezes não tem coragem, né, para fazer a denúncia, porque é alguém que está dentro de casa, é o pai ali que deveria proteger, que está cometendo esse tipo de agressão constante. E muitas vezes, até por uma questão cultural, se acha que pode agredir um filho. E não é assim. No caso, essa criança ela era espancada pelo pai. E é importante fazer esse tipo de denúncia para que situações como essa não se repitam e para que essa criança possa crescer fora de um ambiente de violência e insegurança. E as agressões não eram praticadas apenas contra esse menino de 11 anos. Também tem uma menina de 3 que revelou para o conselheiro tutelar que também era agredida, né? E os dois foram falando assim de forma muito espontânea, né? Inclusive o conselheiro tutelar foi à residência e aí perguntou por curiosidade, disse assim, olha, para que é esse terçado aqui? Ele disse assim, é com esse terçado que o papai me bate. E a criança menor de 3 anos também foi revelando esses atos de tortura, né? Então, o que essas crianças passavam, né? E diz que o pai chegava embriagado em casa, todas as vezes que isso acontecia, as crianças que pagavam, né, por esse estado de embriaguez aí do pai. Um negócio lamentável, muito triste.
E depois do intervalo comercial a gente traz mais uma reportagem daquela série sobre a mudança na base curricular da educação do país. E a gente vai mostrar os gargalos do ensino fundamental. A gente fala também dos números de violência contra os idosos e vamos explicar como você pode denunciar. Isso e muito mais daqui a pouquinho, não saia daí.